Seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje nós vamos aprender sobre uma nova função dentro das planilhas do Google, que é a função Lambda. Essa função nós conseguimos criar funções personalizadas dentro da nossa planilha utilizando alguns argumentos. Caso você não tenha visto ainda todas as funções novas para 2022 anunciada no último mês pelo Google, eu vou deixar o link desta videoaula aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição. Existem diversas funções e a função Lambda é uma dessas funções para essa atualização. Caso você não tenha ainda esse recurso, até dia 29 de setembro, acredito que já esteja em todas as planilhas e todos os editores, então você vai ter acesso a esta função. Eu vou utilizar aqui de uma forma bem simples para você ter entendimento de como nós conseguimos utilizar a função Lambda para criar nossas próprias funções dentro das planilhas Google. E utilizando a função Lambda juntamente com a função nomeada, que eu já abordei em uma videoaula, nós conseguimos criar e abre um leque, um mar de funções que nós conseguimos criar aqui dentro das planilhas do Google. Então eu tenho aqui uma base de dados onde eu tenho o mês, a receita e uma meta. E eu quero verificar aqui a porcentagem dessa receita em cima da meta para ver se nós alcançamos ou não essa meta e a porcentagem que nós alcançamos. Eu vou colocar aqui em cima então a porcentagem da meta. Primeiro vou aplicar uma função simples e posteriormente nós utilizamos a função Lambda para criar nossa própria função para verificar, fazer esse cálculo aqui dentro. Então, como nós conseguiríamos fazer para verificar a porcentagem da receita se alcançou essa meta? Eu vou aplicar aqui na coluna D, na linha 2, para nós verificarmos esta meta. Eu vou colocar igual a célula B2, onde eu tenho a receita, dividido, então eu coloco a barra, pelo valor da meta. Se eu der um Enter, já vou dar um Ctrl Enter para preencher tudo. Como eu estou aqui com a formatação automática, se eu vir aqui em formatar número, vai estar automático, então ele vai deixar desta forma. Mas como eu quero a porcentagem, eu já posso formatar essas duas colunas para porcentagem. Basta eu selecionar as duas colunas, clico aqui em formatar como porcentagem e veja aqui que ele já me deu o valor, então deu 100%. Se eu colocar aqui 5.000, 81% da meta alcançada. Se eu colocar aqui 7.000, 114%. Então ultrapassou a meta que eu estipulei. Esse é o cálculo que nós iríamos fazer. Aqui um cálculo bem simples para você entender como que funciona a função Lambda. Aqui na coluna E, nós vamos aplicar a função Lambda. Eu vou colocar igual Lambda. Caso você não saiba a sintaxe, é só clicar aqui no ponto de interrogação, ele vai mostrar a sintaxe. Ele tem dois argumentos aqui dentro da sua função, que é o nome e a expressão de fórmula, onde nós vamos estipular como que vai ser o cálculo ali dentro. Neste caso aqui, eu vou colocar um valor como x e outro valor como y, mas você pode colocar qualquer valor. Vou colocar aqui x, ponto e vírgula, y, ponto e vírgula, aí eu posso fazer a expressão. Ele vai pegar aqui o meu valor x, que vai ser a receita, então posso colocar aqui x, e vai dividir pelo valor y, que é a minha meta. Coloco o y. Aqui, se eu fechar o parênteses e der um Enter, ele vai dar um erro, porque ele tem que chamar os valores. Como eu não estou utilizando outra função antes, como uma função map e outras funções que veio nessa atualização e faz a integração junto com a função Lambda, eu tenho que estipular esses valores no final. É bem simples, então eu fechei a função Lambda e aqui no final eu vou abrir parênteses novamente. Eu vou pegar aqui x e o y. Seria aqui o x, ponto e vírgula, e aqui o y. Vou fechar parênteses e dar um Enter. Eu vou dar um Ctrl Enter para preencher. E veja que os valores aqui, eles batem. Então, ele está puxando o mesmo valor. Basicamente, assim nós podemos aplicar a função Lambda. Uma forma bem simples de se aplicar.
declarei um x e o y, fiz o cálculo que eu gostaria e declarei onde está esses valores. Lembrando que esta é uma função que nós podemos aplicar fórmulas mais complexas, mas eu fiz de uma forma bem simples para você entender o funcionamento da função lambda. E se essa videoaula te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like e comenta o que você achou desta videoaula. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo e ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Eu vou deixar uma playlist de planilhas do Google para você dominar essa ferramenta aqui do lado. Nós nos vemos videoaulas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso nas planilhas!